Os autores dos livros das Escrituras sabiam, estavam conscientes que estavam escrevendo a palavra de Deus? Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu leio o versículo de número 13, João 16, 13. Apenas este versículo. Observe essas palavras. Mas, isso é o Senhor Jesus dizendo aos apóstolos sobre o Espírito Santo, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bem, os autores dos livros da Bíblia sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus, inspirados, e a resposta é sim. De fato, eles sabiam, e esse texto da palavra de Deus é um dos vários textos que mostram isso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que depois que ele partisse, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo conduziria os apóstolos a lembrar, a recordar tudo aquilo que eles deveriam escrever e registrar no Novo Testamento. Os conduziria a toda a verdade. E verdade é a palavra de Deus. João 17, o Senhor ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim o Senhor está predizendo que o Espírito inspiraria os apóstolos a registrar aquilo que Deus determinou que fosse registrado. Ainda embora milhares de coisas foram ditas e feitas pelo Senhor, nos diz o apóstolo João, que se fosse possível, nem mesmo a quantidade de livro que fosse produzida caberia no mundo inteiro. Mas o que nós queremos e precisamos, saber, e o que Deus determinou que nós soubéssemos, o Espírito conduziu os apóstolos a toda a verdade a ser revelada aos santos. Verdade a respeito da qual Judas nos diz que foi entregue, então, por cartas, uma vez por todas, à igreja. Então a resposta é sim. Bem, conforme o Senhor foi revelando a verdade a eles, Deus também deu aos apóstolos, e isso é o que responde a nossa pergunta, Deus também deu a eles um senso dessa inspiração. Deus deu aos apóstolos um senso de que eles estavam sendo inspirados por Deus. Eles sabiam que o Espírito os estava conduzindo a escrever e a registrar a palavra de Deus, e há muitas evidências para isso. Considere, por exemplo, 3 autores das Escrituras no Antigo Testamento, a começar no Antigo Testamento, que representam 3 tipos, de escritos ou literatura bíblica. Mesmo que esses autores, eu vou mencionar em um segundo, mas mesmo que esses autores não tenham, mesmo que nós não saibamos, o momento exato em que eles registraram o texto depois que eles receberam a revelação de Deus, oral, Eles receberam a revelação por visão ou por voz. Nós não sabemos exatamente quando eles colocaram no papel, se foi naquele ato, naquele momento, semanas depois, alguns anos depois, embora nós não temos clareza sobre o momento específico disso. É correto inferir, todavia, que uma vez que eles sabiam que era Deus quem eles estavam dando aquela palavra, que eles deveriam falar, fosse palavras de Deus dirigida aos reis de Israel, Judá, aos sacerdotes, ou à nação, aos reis estrangeiros, uma vez que eles sabiam que era Deus quem estava dando a revelação, então o Senhor também, certamente, tomaria o cuidado para ajudá-los a preservar e registrar essas palavras de Deus no momento em que elas foram registradas. Eles sabiam, isso eu quero dizer aqui, eles próprios afirmaram que o Senhor os inspirava, que o Senhor lhes dava aquelas palavras. Assim eles sabiam que estavam sendo inspirados por Deus. E se o Senhor fez isso, então certamente eles sabiam que aquilo que eles estavam colocando no papel, Isaías que ouviu as visões, ouviu a mensagem de Deus, ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo era inspirado por Deus ao registrar aquilo. Deixa-me dar exemplo. Se você procura uma concordância bíblica do Antigo Testamento, a frase seguinte: assim diz o Senhor, ou assim disse o Senhor, ou diz o Senhor, ou o Senhor assim diz, você encontrará essas frases centenas de vezes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estavam conscientes que Deus os inspirava no Antigo Testamento para escrever a palavra de Deus. Em alguns casos, o próprio Senhor Deus diz ao profeta
que aquilo que eles deveriam dizer, profetizar, era: diga, assim diz o Senhor. Por exemplo, Jeremias 11:3, direis a eles, assim diz o Senhor. Zacarias 6:12, e dize-lhes Zacarias, assim diz o Senhor. Ou Isaías 38:5, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Bem, já que nós estamos em Isaías, veja comigo Isaías 30, apenas um exemplo, versículo de número 8, que traz ainda mais luz sobre isso que nós estamos comentando aqui. Isaías 38, vai, pois, agora, Deus dizendo a Isaías, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Você percebeu aqui? Há uma conexão entre receber a profecia, receber a visão, receber a voz, a verdade de Deus, ouvindo oralmente, não é? Com colocar esta verdade no texto, no papel. Percebeu? Então eles sabiam que estavam ouvindo do Senhor, e o Senhor está dizendo que eles devam colocar no papel. Assim, claro, eles sabiam que estavam sendo inspirados por Deus a escrever. E a questão é que Deus, ele desejava que seus porta-vozes soubessem que eles estavam falando com autoridade vinda de Deus. Agora considere dois autores do Novo Testamento respondendo a pergunta se eles sabiam que estavam sendo inspirados por Deus, que estavam escrevendo a palavra de Deus. Paulo, por exemplo, veja o que ele diz, desculpa, em 1 Coríntios 2. Abra comigo em 1 Coríntios 2, versículos 7 e 10, 12 a 13. 1 Coríntios 2, versículos de número 7 ao versículo de número 10. Ou melhor, 7 e 10. Mas, isso é Paulo, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Veja o versículo de número 10 agora. Mas Deus nulas revelou. O quê? Aquilo que ele disse no versículo 7. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. É aquilo que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, que o Espírito os conduziria. O mesmo com Paulo. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 12 a 13 agora. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui está bastante claro. Nós temos um vislumbre aqui de como Paulo viu a maneira como essa inspiração divina que ele teve se desenrolou em seus escritos. E ele vai da inspiração do Espírito conduzindo ele e os demais apóstolos à verdade, à inspiração do Espírito a levá-los a colocar no papel. Então ele está tocando aqui, dizendo em linhas gerais, o Espírito trouxe a verdade à nossa compreensão. Nós somos testemunhas oculares, e no meu caso de Paulo, o Espírito, a revelação de Cristo. E o Espírito nos conduziu também a escrever estas coisas, colocar elas no papel. Veja 1 Coríntios 14, de 37 a 38, mais um exemplo. 1 Coríntios 14, 37 a 38. Essas palavras: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, isto é, vem de Deus, é inspiração divina, não é coisa da minha cabeça. Mas se alguém ignora isto, que seja ignorado. Ele, não é o que ignora, seja ignorado. Em outras palavras, Paulo, ele via os seus próprios escritos como portadores de autoridade divina. Lá em 1 Coríntios 2, que nós lemos, aquela autoridade veio do Espírito da parte de Deus. E assim os profetas da igreja de Corinto não deveriam desprezar o que Paulo escreveu, mas deveriam se submeter, porque isso foi revelação divina e não coisa humana. Esse é o argumento dele aqui. Agora deixe-me oferecer mais um último exemplo. O apóstolo João. Abra comigo em Apocalipse 1, de 1 a 3.
nós vemos que João aqui ele sabia que estava sendo inspirado por Deus para escrever o texto do Novo Testamento que lhe foi dado por Deus. Apocalipse 1, de 1 a 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, é bastante claro aqui, não é? João sabia que estava recebendo revelação especial do Senhor e ele sabia que o que ele estava escrevendo era inspirado por Deus. Bem, deixa-me fechar aqui. Nós vimos exemplos do Antigo Testamento, exemplos do Novo Testamento, em que mostram que esses autores, ou melhor, os escritores, estavam conscientes que estavam escrevendo a palavra de Deus. Agora, irmãos, a razão pela qual nós abraçamos as escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus não é principalmente porque todo autor reivindica ter falado sob inspiração divina, não. Nós abraçamos a palavra de Deus do Antigo Testamento como palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo colocou o seu selo sobre o Antigo Testamento como inerrante, palavra de Deus. E em vários lugares do Novo Testamento, como João 10:35, se você se recorda, o Senhor disse: as Escrituras não podem ser anuladas. E que as próprias Escrituras revelam, não é a palavra de Deus. Nós tomamos a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como do Senhor, porque ela revela a glória autenticadora, ela se auto-autentica com a própria palavra de Deus, por uma centena de elementos que nós já temos considerado no passado, né? A palavra de Deus acima de qualquer outro livro, inspirada, gloriosa, divina. E aqui estão apenas alguns relances internos que mostram que é a palavra de Deus. A nossa confiança final, inabalável, ela surge, ela não vem, como eu disse, das reivindicações de cada autor bíblico, de ter falado sob inspiração, mas sendo essas marcas, não é, peculiares da glória do Senhor, que se manifestam brilha através de toda a palavra de Deus. Quando nós a lemos, e o Espírito também fala aos nossos corações, e tem falado ao coração de milhões de homens e mulheres ao longo dos séculos, e todas as reivindicações da palavra de Deus provadas como verdadeiras, profecias e tantas outras coisas. A palavra de Deus, ela brilha como ouro, ela é como nenhum outro livro, é a palavra de Deus. Assim, nunca ponha a Bíblia em patamar de igualdade com comentários, com livros teológicos ou qualquer outro livro. Ela é o livro divino, ela é a voz do Senhor.